Olá, Miguel, como você está? Tudo bem? Olá, Thalita, boa tarde a todos e todas. Preocupado com a situação no geral, mas eu te digo sempre nos bastidores, otimista. Estamos aí a 17 finais de semana das eleições. Pois é. Ô, Miguel, deixa eu inverter a pauta um pouquinho, tinha comentado com você antes, né? Mas vamos começar a partir dessa declaração aí de Bolsonaro em resposta ao jornalista Aldon Phillips. Porque é isso, eu queria te ouvir sobre como você viu essa resposta e como você tem visto a atuação de Bolsonaro em relação a esse caso, né? Já que agora ali na Cúpula das Américas, provavelmente esse caso vai ser citado, né? Já tomou repercussão mundial, a gente vê esse protesto ali na Embaixada do Brasil na Inglaterra, ele vai ser cobrado por isso e as atitudes dele têm sido terríveis. Ele chegou a culpar a vítima, as vítimas, né? Culpar os desaparecidos pelo sumiço, dizendo inclusive que eles podem ter sido executados e na visão dele, ali na fala dele, como se isso fosse ok, como se estivesse tudo bem que isso acontecesse, né? Então eu queria te ouvir sobre esse caso, como você está vendo e a possível repercussão negativa que o caso vai ter na Cúpula das Américas. Thalita, eu acho que a gente podia fazer uma enquete com os nossos espectadores e os ouvintes, quem é que conseguiu ter a pior fala. Se foi essa do Bolsonaro sobre a situação deles, ou se foi do diretor da FUNAI, que inverte completamente a ideia de que os indígenas não contatados, ou os indígenas, seriam responsáveis por esse desaparecimento. Essa área do Vale do Javari, ela é uma convergência de conflitos, né? Não apenas a gente tem ali garimpo, tem pesca ilegal, grilagem de terras, né? Então é uma conjunção de fatores, é até difícil imaginar quem é que pode ser responsável pelo desaparecimento desses dois jornalistas, né? Narcotraficantes atuam naquela região. Pelas últimas testemunhas, né, que conviveram com eles estavam cobrindo um caso de pesca ilegal, né, de indígenas retirando armas desses pescadores ilegais, enfim, caçadores ilegais é outro grupo que também atua ali, né? Todos eles, obviamente, protegidos, embasando o governo bolsonarista, né? E aí a fala do Bolsonaro, ela também serve para desmentir um outro mito de que o exército brasileiro protege a Amazônia ou se preocupa. Porque todos esses grupos econômicos, esses setores, eles atuam ilegalmente dentro da Amazônia debaixo dos narizes, né, do Estado. Então, o que o governo Bolsonaro fez foi acelerar a retirada do Estado dessa região, né, para permitir o avanço. Nós vimos, dessa vez, nós estamos lidando com o desaparecimento dessas duas pessoas, mas nós já discutimos aqui, né, a TVT sempre cobriu, nós vimos aquelas balsas dos garimpeiros, nós vimos inúmeras situações de grilagem, né? Então, a Amazônia virou um grande faroeste, uma terra de ninguém, né? Graças à ação planejada do Estado, e aí eu incluo as Forças Armadas, de se retirar desse território para permitir. E há coisas piores, né? Nós já comentamos aqui em outros momentos, já abordamos, tem uma série de pedidos de mineração em área indígena no gabinete do general Heleno, né, do GSI, tem projetos de lei aí dos pacotes de maldade no Congresso, então é muito pior, né, do que pode vir a acontecer, enfim, e aí nesse caso nós estamos lidando do impacto em duas vidas humanas diretamente, né, mas o impacto é muito maior, né, eu convido o nosso espectador, o ouvinte que mora em São Paulo, para ir no Sesc Pompeia, eu tive a oportunidade de passar por ali no mês passado, e poder olhar a exposição do Sebastião Salgado sobre a Amazônia, impactante. E para nós que não vivemos ali, né, a impressão é uma lição, assim. Aí a gente vê o que é que está em disputa, o que é que está em jogo, né? Ali a gente vê tanto o bioma, o ecossistema, mas os povos, inclusive algumas tribos recém-contatadas, um trabalho belíssimo e que nos dá dimensão do que nós estamos falando aqui do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. E aí, esse episódio, e aí infelizmente, porque que se trata de um jornalista do The Guardian, né, um jornalista renomado, porque sabe-se lá quantas pessoas não sofrem esses ataques de garimpeiros, de narcotraficantes, né, os próprios fiscais do IBAMA, enfim, da Justiça, têm sido, né? Então, lamentavelmente, precisou que fosse uma pessoa com uma projeção internacional, né?
que enfim, que estivesse passando por essa situação para que ganhasse essa projeção, né? Isso com certeza altera sensivelmente a participação de Bolsonaro na Cúpula das Américas. Porque a cúpula em si, ela ia ser um grande jogo diplomático, sem grande acordo, sem nada. Uma tentativa dos Estados Unidos de pôr a sua influência na região, né? De tentar, tanto que ela é esvaziada, ela não conta com a presença da Argentina, obviamente os Estados Unidos com a presença da Venezuela e de Cuba, né? Então tem uma cúpula esvaziada do ponto de vista de importância. Não tem nenhuma aprovação, nenhum documento, nada. É uma tentativa dos Estados Unidos reatrair um polo de influência política na região. E nisso era importante para os Estados Unidos, como era importante para o Bolsonaro, se reaproximar Brasília e Washington, né? Mas essa situação e o comportamento do governo brasileiro nesse episódio torna absolutamente negativo para o Biden ser visto com o Bolsonaro nessas situações, né? E já era o principal motivo de afastamento do Bolsonaro em relação à Europa à política ambiental. A gente lembra de todos os enfrentamentos que ele teve com Macron da França, né? E o fato de que nós estamos aí há anos já sem receber os recursos da Dinamarca, da Noruega em relação ao Fundo da Amazônia por conta do comportamento. Então, é uma situação que só agrava a situação de pare internacional que a política ambiental do governo Bolsonaro nos colocou nesse momento. Sim. Essa fala do Bolsonaro, né, de que a Amazônia não é de vocês, ela é nossa. Eu sinto muito que esse nós seja esse grupo que ele representa, né? Porque quando a gente fala das várias omissões do governo ali na região da Amazônia em relação aos povos indígenas, é mais que isso, não é só uma omissão, é um projeto político de abandono para que tudo quanto é atividade ilegal tome conta ali da região, e, enfim, é muito triste o que essa região esteja passando, e agora, claro, com foco por conta desses desaparecimentos.